Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução humana. A gente vai trazer aqui o Dr. Alessandro Schuffner, ele que é especialista em reprodução humana, vai explicar um pouquinho para a gente, né, o que é, quais são as formas, quando buscar a reprodução humana e também vai falar sobre as novas regras. Mudou algumas coisinhas aí, né, doutor? Exatamente. A reprodução humana, né, ela basicamente a gente ajuda o casal que não está conseguindo engravidar de forma natural, né? O momento da gente começar a pensar em ajudar, né, no sentido de investigar o que está acontecendo e depois tratar, ele acontece em mulheres abaixo de 35 anos, após um ano de tentativa, e em mulheres acima de 35 anos, 6 meses já é um período suficiente para começarmos, então, uma avaliação. E a gente fala tanto da mulher porque, na verdade, muito cedo, né, como 35 anos, já começa a haver uma diminuição importante da quantidade de óvulo e qualidade do óvulo. O homem, isso acontece após os 50 anos, né? Então a gente tem uma margem maior para o homem, né? Então, depois desse período, investiga-se, né? Fazem uma série de exames de sangue para avaliar na mulher algum hormônio que possa estar atrapalhando o ovário, assim como para avaliar a reserva ovariana dela, né? A quantidade de óvulo que ela teria, se é compatível com a idade dela, se ela tem menos, se tem mais, né? Avaliação da trompa, né? A trompa ela liga o ovário ao útero e é o caminho que o espermatozoide faz para encontrar com o óvulo, né? E fertilizado, formado o embrião na trompa. Então a gente tem que saber se está tudo ok nesse caminho. A gente avalia a endometriose, né? A endometriose é o crescimento do endométrio, a parte interna do útero e fora do útero. Então a gente também faz avaliação dessa doença que poderia estar diminuindo o potencial reprodutivo, né? E dentre outras investigações, como por exemplo uma avaliação genética dessa mulher, né? Um cromossomo alterado poderia levar um óvulo alterado e dessa forma um embrião alterado. O homem é um pouco mais simples, né? A gente faz um espermograma, a gente vai ver a quantidade de espermatozoides, a motilidade desses espermatozoides, assim como a forma. Em alguns casos, a gente faz um Doppler testicular, né, como um ultrassom do testículo, às vezes um teste de fragmentação do DNA do espermatozoide, né, também pode ser realizado em algumas condições. E também, claro, o exame físico, né, a palpação desse testículo, essa condição, para que a gente tenha essa avaliação global do casal, né. E é comum também, às vezes, a gente ter o casal, geralmente a mulher investiga-se mais, o homem menos, quando na realidade tem que ser os dois juntos, né? Porque em um terço das vezes a gente tem mais de uma coisa acontecendo, né? E uma outra conta para a gente entender fácil também é assim, em um terço das vezes é uma causa feminina, em um terço masculina e um terço os dois, né? Então é importante essa investigação conjugal, uma avaliação dos dois, né? Exatamente para a gente entender o que de fato está acontecendo e propor algum tratamento, né? Em termos de tratamento, basicamente a gente tem 3 formas de ajudar o casal, né? A primeira delas é a abordagem mais conservadora que temos, a gente fala em coito programado, né? O que é isso? Habitualmente, a mulher tem um folículo por mês com um óvulo, né? Nós vamos então estimular essa ovulação para que ela tenha 2, 3 no máximo. A gente faz um controle da ovulação, né, que é um ultrassom seriado para ver o crescimento deste folículo. Quando ele atinge um determinado tamanho, a gente dá um outro medicamento para fazer romper esse folículo e pede então a relação sexual 34 a 40 horas após. Desta forma, a gente ajusta o timing da relação, né, o momento do encontro desse espermatozoide com o óvulo. Essa é a segunda fase do ciclo ovulatório. A primeira é crescer mais de um folículo, a segunda é ter relação no horário certo. E a terceira, a gente vai dar a progesterona, que é um hormônio que o ovário produz, agora corpo lúteo, e é importante para o endométrio, para o útero receber esse embrião, né? Mas às vezes isso não é o suficiente. A gente tem que partir para uma inseminação intrauterina ou inseminação artificial. Na inseminação, esse manejo é igual, com a mesma dose até, só que no momento da ovulação, ao invés da relação sexual, a gente coleta o sêmen, como no espermograma, separa os bons espermatozoides no laboratório e põe num catéter, como se fosse um canudinho, e passa através do colo do útero, vai até o fundo do útero e deposita esses espermatozoides ali. Geralmente mais de 5 milhões de espermatozoides móveis produzem uma boa taxa de gravidez. E dali ele nada para a trompa para encontrar com o óvulo, né? Também fez isso 2, 3 vezes, não deu, resta então a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, a gente tira o óvulo do ovário, pega o espermatozoide, ou combina esse espermatozoide com o óvulo, ou injeta o espermatozoide no óvulo, e forma um embrião e transfere o embrião para o útero. É nessa tecnologia que entrou a regulamentação recente do Conselho Federal de Medicina, né?
Boa parte dela é bem-vinda, porque, na verdade, é uma evolução natural, né, da sociedade, e o CFM, o Conselho Federal de Medicina, vai ajustando, né? Até porque a medicina reprodutiva evoluiu muito, né? Só para a gente entender, há alguns anos atrás, poderia se transferir 4 embriões, né, em qualquer idade. Agora mudou, né? Já tinha mudado, agora foi um pouco mais severa na restrição, mas no intuito de que melhoraram os resultados, né? O equipamento melhorou, o meio de cultura onde fica esse embrião melhorou, então a gente pode reduzir o número de embriões a transferir, né? A ponto de que, por exemplo, até 37 anos a gente pode transferir no máximo 2 embriões, né? 38 em diante, 3 embriões. E há algum tempo atrás, esse número de 2 eram para pacientes até 35 anos, 36 a 38, 3. 39 em diante, 4. Hoje já não se pode transferir 4 mais. Não precisa, porque o meio de cultura evoluiu, a tecnologia evoluiu, os equipamentos evoluíram. Então a gente não precisa transferir tanto embrião mais, né? Já existe até alguns estudos publicados, principalmente no norte europeu, na Suécia ali, que falam em transferência de embrião único. Então tem algumas condições que aqui na clínica a gente transfere realmente um embrião por opção, né? Eu quero transferir um embrião, né? Já a gente aborda esse tema também das complicações em transferir mais de um embrião. Então, desta forma, obtém-se a gravidez da mesma forma que transferimos 2, um pouco menor talvez, né? Mas, no entanto, sem as complicações, como gravidez gemelar, por exemplo, né? Gravidez de gêmeos, que às vezes é até desejada pela paciente, mas a gente sabe que não é a forma mais natural que ocorre com um casal tendo relação sexual, né? A chance de um casal engravidar de gêmeos é 0,5%. Numa fertilização in vitro, numa paciente, por exemplo, até 35 anos, 2 blastocistos, que é o embrião do 5º dia de desenvolvimento, embrião com um número maior de células, isso pode chegar a 30%, né? Então é muito, né? Mas ainda assim, a gente tem 70 de gestação única. Mas quando vem a gravidez gemelar, ou maior, né, trigemelar, quando se transfere 3 em outras idades, a chance de parto prematuro é maior, de hipertensão na gravidez, diabetes na gravidez, né? Então a gente, na realidade, quando a gente faz um tratamento, a gente quer a família da melhor forma possível, essa constituição, né? Então, num parto gemelar, pode ser um parto prematuro, pode ficar mais tempo no hospital, às vezes necessitar de uma unidade de tratamento intensivo, uma UTI, isso não é desejável, né? A gente quer uma forma melhor possível para esse casal. Então, isso é uma condição que a gente tem que estar atento, a gente não quer isso também. Relacionando a fertilização in vitro a embrião transferido, a gente tem a possibilidade, em alguns casos, de fazer estudo genético embrionário, né? Esse embrião, que é cromossomicamente ok, né, ele tem uma chance maior em implantar-se, porque ele é em blastocisto, a gente biopsia o embrião já em blastocisto, tem mais células, cromossomicamente ok, no endométrio ideal, então tudo isso aumenta essa taxa de gravidez nossa. Desta forma, hoje o Conselho Federal de Medicina limita, nesses casos, a 2 embriões, né? E faz todo sentido, porque a taxa de gravidez do embrião euploide, um embrião cromossomicamente ok, independe da idade do óvulo. Ela se iguala a uma mulher com 30 anos de idade, por exemplo, né? Então faz sentido. A ponto de que, por exemplo, nós aqui na clínica, a gente opta por transferir quando é feito o estudo genético embrionário. Isso é quase que mandatório. A gente orienta fortemente que seja feito desta forma. Exatamente porque a implantação desse embrião é muito boa. Então, isso são pontos favoráveis que veio nos ajudar na nova regulamentação. A nova regulamentação também colocou, por exemplo, que a doadora de óvulo até 35, agora foi até 37, né? Mas a gente sabe que existe uma diminuição da quantidade de óvulo, principalmente a partir dos 35. Então, não sei se a gente vai conseguir boas doadoras aos 36, 37 anos de idade, né? Então, isso pode ser um ponto não desfavorável, mas pelo menos que não vai ajudar tanto assim a achar doadora, porque esse é um problema que a gente tem no Brasil, de ter pouco doadora, né? Ela tem que ser anônima, compartilhada, bilateral, tem uma série de regulamentações precedentes a essa do último Conselho Federal de Medicina, que a gente tem que seguir, né? Então isso limita. Então, nesse sentido de limitações, tentaram ampliar a idade. Mas só quando amplia a idade, amplia a chance de ter paciente com pouco óvulo. Então, não vai poder ser doadora de qualquer forma. Então, é uma ajuda mais ou menos, não nos ajuda tanto assim, né? Um outro ponto bom que foi colocado nessa regulamentação é que, por exemplo, a gente pode, para fazer estudo genético, vai falar lá que é cromossomicamente ok, sem falar o gênero, né? Então, isso é um ponto bom, porque saber o gênero para a gente não faz diferença, né? Para o médico, a gente quer um embrião cromossomicamente ok, mas já não podia antes até
fazer estudo genético para balanceamento de família, né? Mas vinha no laudo, era opcional, o paciente poderia escolher sim ou não, né? Ele assinava um termo de consentimento, desejando ou não saber o gênero daquele embrião. Hoje em dia não pode mais, a gente não vai poder saber mais. Na realidade, a gente não faz esse exame, a gente biopsia o embrião e essas células vão para análise num centro de genética que nos devolve o resultado falando se cromossomicamente ok, sem o gênero, né? Esse é foi um ponto bastante favorável dessa nova regulamentação. Tem um outro ponto que a gente entende a linha que o Conselho Federal de Medicina seguiu, mas que, no entanto, vai dificultar um pouco o trabalho do médico de reprodução, vai cair um pouco a taxa de gravidez da paciente, que é a limitação a formação de 8 embriões. De onde eles tiraram isso? Né? Na verdade, existe um número crescente de embriões congelados, porque uma vez produzido esse embrião, a gente não pode descartar esse embrião. Ele tem que ser ou transferido para o útero da mulher ou congelado, né, para um uso futuro. E existe já no Brasil, através do Ministério da Saúde, um sistema chamado Cisêmbrio, que eles contabilizam esse número de embriões e está aumentando bastante o número de embriões, né, congelados. Mas eu acho, na minha opinião pessoal, então hoje o que tem na nova regulamentação? 8 embriões no máximo, tá bom. Você vai levar blastocisto, que é esse embrião do 5º dia, metade para, vão chegar a 4, 2, 3 blastos, você transfere 2 e congela 1. Então você congelou pouco embrião, né? Agora, ao passo que você tem lá 8 embriões, né? Formaram 8 embriões, 8 óvulos, 8 embriões, eu transferi 2 e congelei 6. Aí congelou muito, no D3, no 3º dia. Então, na minha opinião, tinha que haver uma conversa junto ao Ministério da Saúde e ver qual centro está congelando ainda no 3º dia do ciclo, no 3º dia do desenvolvimento embrionário, melhor dizendo, onde se congela mais embriões. Né? Então, vamos tentar levar blastocisto, né? Porque, claro, aí também começa a haver uma interferência na conduta médica, um negócio bastante complexo essa questão. Mas aqui na clínica, por exemplo, a gente não congela embrião em 3º dia, né? Exatamente porque a gente sabe que a metade não chega a blasto, entendeu? A blastocisto, esse embrião do 5º dia. Então, opcional seria uma opção, seria para diminuir o número de embriões supernumerários, né, tem muito embrião sendo congelado, seria conversar com centros que ainda congelam no 3º dia, né, e ver o porquê disto. Claro que, como eu falei, é complexo, por quê? Porque para se levar um embrião a blastocisto, você tem que ter uma incubadora determinada com uma boa taxa de formação de blastocisto, meio de cultura específico, mais tempo desse embrião, mais tempo do embriologista olhando esse embrião, então é um negócio bastante complexo. Mas, ao mesmo tempo, quando você limita o número de 8 embriões, o que diminui? A taxa de gravidez a fresco não diminui, na minha opinião. Mas vai diminuir um termo que se usa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que é a taxa cumulativa de gravidez, né, de nascido vivo, na realidade, não é nem de gravidez. O que é isso? É uma taxa cumulativa, soma-se toda a taxa de gravidez naquele pool de óvulos e embriões que você teve com um único estímulo, né? Então, isso acaba, por exemplo, você teve lá, vamos colocar um número alto aqui só para ficar mais claro para a gente, você teve 20 óvulos, formaram 18 embriões e chegaram a 18 embriões, vão chegar, dependendo da idade, uns 6 blastocistos, por exemplo. É muito embrião. Então, você transferiu 2 e congelou 4, né? E essa mulher não engravidou. O embrião está pronto, né? Ela não vai precisar fazer um novo estímulo, né? Então, a taxa cumulativa dela vai ser maior, assim como, principalmente nesse aspecto, como preservação da fertilidade dessa mulher. Ela engravidou uma vez, mas ela quer o 2º filho, né? E aí ela já tem embrião pronto. Daqui a 2 anos, 3 anos, quando ela quiser a 2ª gravidez, a taxa de gravidez vai ser ainda menor, né? Mas ela tem um embrião com a idade de 2 anos atrás do óvulo dela, então isso vai oferecer uma taxa de gravidez maior. Então esse vai ser o principal impacto, na minha opinião, é nessa diminuição da taxa de nascido vivo cumulativa, né? Com um único estímulo, a gente conseguiria uma gravidez para essa paciente. Um outro ponto que eu particularmente não entendi, eu acho que isso ainda vai ser discutido, na minha opinião, é a possibilidade, e antes a doadora de óvulo, ela tinha que ser anônima, né, bilateral, né, então não podia ser familiar. E hoje a gente tem a possibilidade de ser familiar, né, e eu achei isso particularmente bastante complexo, né, você pegar, e até 4º grau, então você pegar o óvulo de uma prima, até prima, né, de uma irmã, eu não sei até onde vai chegar isso, né,
mas não é fácil, né? Você receber uma paciente no consultório e falar, tudo bem, nós vamos fazer com doadora de óvulo, mas pode ser sua irmã, né? Qual a repercussão na família dessas duas irmãs daqui a 4, 5, 8, 10 anos, né? Eu acho que fica bastante complexo. Mas essas coisas acontecem, isso é bom, né, para se discutir, mas na minha opinião poderia ser discutido antes de lançar uma resolução, mas está se discutindo, né, através da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, né, o próprio Conselho Regional de Medicina de alguns estados. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, e a turma está exatamente discutindo isso. A gente está bolando um documento exatamente para buscar um ajuste, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa questionável, tem que se debater antes de acabar lá na frente diminuindo a taxa de gravidez desse paciente, né? É isso, Um dos Fernando. pontos, né, doutor, que acaba chamando bastante atenção também é a inclusão, né? Agora, a permissão de pacientes transgêneros também na reprodução assistida, né, nesse processo. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente também dessa sua posição, né, quanto a isso. E eu queria também que o senhor falasse, pela sua experiência já com reprodução humana, casais homoafetivos já eram permitidos também, né, nesse processo. Eu queria que o senhor falasse da adesão também, né, desses pacientes. O que a gente vê na prática, assim, né, o homoafetivo já tem algum tempo, alguns anos. O que a gente recebe com mais frequência é o homoafetivo feminino, né? Isso já podia fazer há bastante tempo, e agora, há alguns 2, 3 anos, se não me falha a memória, a gente podia pegar o óvulo de uma mulher, combinar com o espermatozoide do doador e transferir para o útero da parceira, né? Então isso é legal, isso é bacana, e a gente faz com frequência. O que não é frequente é o homoafetivo masculino, porque ele é um pouco mais complexo, porque ele depende de uma doadora de óvulo, né, e de um útero, de uma outra mulher, né, que tem que ser familiar até 4º grau do casal. Então fica mais complexo, não é tão simples assim. A gente tem menos número, menos procura, né? E você bem lembrou, agora foi incluído transgênero, né? Isso é bom, é claro, a gente tem que fazer esse tipo de constituição de família, a nova constituição não é uma coisa que se fazia há 40 anos atrás, mas nós vamos fazer e está tudo certo, na minha opinião, está ótimo. Mas apenas o ponto de que a procura acaba sendo pequena por parte deles mesmos, no sentido de que ainda precisa de um útero, né? Claro, no transgênero masculino. No feminino está fácil, né? O transgênero tem um pouquinho de dificuldade, principalmente no feminino, que mudou por conta dos hormônios masculinos que usou. Nem sempre o ovário funciona direito, o útero às vezes atrofia, aí você vai ter que dar hormônio, mas tudo isso é ajustável, tudo isso se resolve, não é um problema, né? Uma outra colocação que foi feita na nova regulamentação, né, que também vai se discutir, não sei se vai ficar dessa forma, seria de que o descarte do embrião é apenas judicial, né? Antes não era assim. Então, antes o paciente assinava um termo de consentimento, falando que após 3 anos, por exemplo, a gente entraria em contato com eles, conversou clínica e casal, os dois assinaram, após 3 anos, poderia se desprezar esses embriões. Agora não, é só após uma ação judicial. Então, isso acabou criando um entrave, né? Então, terão casais no futuro que vão desejar o desprezo do embrião e que não vai poder, né, após esses 3 anos. Então, eu acho que acabou dificultando a autonomia desse casal, né? Da clínica de reprodução vai ficar mais embrião. Aquele número de embrião que era crescente, que é crescente, vai ficar ainda mais, porque na conta nossa não vai ter desprezo, né? Porque para você conseguir uma ação judicial, ela pode ser indeferida, falar, não concordo. O embrião vai continuar lá, vai continuar entrando na conta do Ministério da Saúde. Então, eles limitaram o número de embriões a ser formado para não congelar tanto, mas está dificultando o descongelamento, entendeu? Né? Exatamente porque, no nosso entendimento, né, é um pré-embrião, né? Não está relacionado a vai engravidar, eu tenho certeza disso, né? Não é isso, não é assim que a gente entende, né? Então, desta forma, criou esse entrave bioético, só que parte disso, nessas discussões desses grupos que eu estou participando, falam de que eu não sou advogado, não entendo de lei, mas parte disso é inconstitucional, então está bem complexo. E é uma regulamentação ética, né? Não é uma lei, não saiu nada do Ministério da Saúde, uma lei sancionada por um presidente da República, não é nada disso.
mas dificultou alguns passos, dificultou para o paciente e também para o médico que lida com reprodução. Tá certo, doutor, mas se o senhor tiver que fazer, né, um balanço aí dos ganhos com essas novas regras, o senhor acha que foi mais para o lado positivo, né? O que me chamou a atenção, confesso, realmente foi a permissão, né, agora desses pacientes transgêneros. Acho que isso realmente foi uma grande conquista. Mas se o senhor tiver que fazer um balanço aí dos pontos que foram mudados, positivos e negativos, o que o senhor acha que precisa ser mais discutido? Eu acho que realmente foi mais coisa positiva, principalmente pensando na sociedade, né, no sentido principalmente de inclusão de transgênero. Isso é uma evolução tremenda para a sociedade, na minha opinião pessoal. Né? Há poucos anos atrás não podia se tratar casal afetivo pegando o óvulo de uma mulher e transferindo para o útero da parceira. Né? Hoje a gente já pode fazer isso, então, já podia já há alguns anos, e agora incluímos os transgêneros. Isso é fantástico, eu acho muito bacana. Mas tem pontos que aí a gente tem que ser discutido, né? Tem pontos que eu acho que é uma desvantagem, por exemplo, do ponto de vista técnico, exclusivamente. 8 embriões, isso limita a taxa de gravidez do paciente. De algumas pacientes, tem pacientes que não vai conseguir formar 8 embriões, né? O teto dela seria 8 já, né? Então eu quero formar mais, não tem como. Mas se a gente pega os estudos mostrando que se você formar mais embrião, a taxa cumulativa de nascido vivo é maior, ponto, não tem, é indiscutível. Então, em algum momento, alguma paciente pode ser prejudicada com essa regulamentação, entendeu? O restante, eu vejo o número de embrião, né? Para a gente não é novidade alguma, a gente já lidava com isso, né? Então limitou ainda mais o número de embriões a ser transferidos. Isso é legal. Só que no nosso serviço, por exemplo, como a gente leva blastocisto, só congela blastocisto, a gente poderia até formar mais de 8 embriões, né? Mas a gente não congela 8 embriões, entendeu? Então, de repente, tem que educar a sociedade médica até para congelar em blastocisto, o que precisa ser feito para chegar num estágio de blastocisto, vamos capacitar mais os centros, ao invés de colocar a norma que acaba restringindo até mesmo a taxa de gravidez dessas pacientes. Você não vai poder formar tantos embriões. E regra tem que ser seguida, tem que ser questionada, né? Então, esse eu acho que são os principais impactos. Vai reduzir um pouco a taxa acumulativa de gravidez em alguns pacientes, vai inserir o transgênero, isso é bacana, isso é legal. Agora, tem uma questão que, para mim, é complexa no âmbito familiar, mas eu não sou psicólogo, não sou sociólogo, mas pegar, por exemplo, o óvulo de uma irmã, de uma prima, eu acho isso bastante complexo do ponto de vista psíquico, talvez, né? Então, são coisas que tem que... será que a sociedade está, de fato, precisando disso, né? Como inserir o transgênero, bacana, legal, concordo plenamente. Agora, colocar uma irmã... E a gente entende, na realidade, que assim, é uma pergunta que o paciente nos faz, né? Poderia ser minha irmã, né? Poderia ser minha prima, né? Eu entendo esse lado do paciente, entendeu? Mas só que a complexidade, a responsabilidade de formação dessa família é nossa. A gente está lidando com a reprodução, nós vamos formar uma família. Será que esse é o cenário psíquico, sociológico ideal? Né? Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não sei a resposta certa. Eu não estou falando que não pode ser feito, eu discordo plenamente. Não é isso. Mas eu acho que tem que ser discutido antes de colocar numa norma, né? Por exemplo, como fazem, o Ministério da Saúde faz isso, faz uma questão que chama consulta pública, né? A gente está para sair uma resolução do Ministério da Saúde, eles fizeram a consulta pública em dezembro do ano passado, se não falha a memória, né? E até hoje não saiu a resolução. Vai sair, né? Mas eles perguntam para a comunidade médica, para a sociedade como um todo, né? Vocês querem isso? Vocês sabem o que é isso, né? Por exemplo, nessa questão da doadora ser familiar, eu tive uma paciente há muitos anos atrás, na época eu não podia fazer com a irmã, ela me perguntou, ela queria fazer com a irmã dela. Era uma véspera de um feriado. Eu falei, não, eu não faço com a irmã, não pode pelo Conselho Federal de Medicina, se você quiser a gente pode pedir, se eles autorizarem eu faço. E aí passou o feriado, e aí eu falei, indiquei a doadora de óvulo, passei todo o processo como seria com a doadora de óvulo. E falei, não faço, ponto. E aí passou um feriado, era logo véspera de um feriado, ela voltou na semana seguinte, marcou consulta, o que essa paciente está querendo? Eu falei que a doadora ela ficou brava, ela não gostou de eu ter falado que só faria com doadora anônima. Ela veio para a eu vim para fazer com doadora anônima, porque eu fui para um feriado na minha família, de outra cidade, né, de Curitiba, e chegando lá, a minha irmã, que eu pensei que poderia ser minha doadora, não foi legal a experiência com ela naquele feriado, e ela optou por não fazer mais com a irmã na cabeça dela, porque eu não faria de qualquer forma. Então, isso pode acontecer no futuro, né? Hoje a coisa está legal, né? E daqui a 4, 5 anos, como é que ela estará, né? Então é bastante complexo, não é fácil,
né? E o médico ficou inserido nessa, né? Porque aí o médico, não vou fazer, então isso pode julgarem o médico porque ele não quer fazer de uma determinada forma, que na cabeça dele está percebendo que lá na frente pode acontecer algo não desejável, né? Como eu falei lá da situação de gemelar, um preceito nosso, né, meu pelo menos, é de produzir uma família da melhor forma possível, né? Sob todos os aspectos, a alegria tem que vir, é um sonho que o casal quer realizar e nós vamos fazer o máximo para que isso ocorra, né? E para que continue bem ao longo dos anos, não simplesmente nesse mês engravidei, virar as costas, eu não quero mais saber o que vai acontecer com esse casal daqui a 4, 5 anos. Então, é um tema bastante complexo e eu acredito que já está havendo essa discussão, né, offline, mas vai chegar uma hora que vai ter que ser conversada uma modificação, um ajuste, eu não sei ao certo onde a gente vai chegar. Mas, sem dúvida alguma, tudo isso que eu vejo é para o bem, é assim que caminha, né? As coisas têm que ser colocadas, às vezes não da forma ideal, a gente pega e dá um passo atrás, um passo ao lado e vai caminhar da melhor forma para a constituição dessa nova família na sociedade que a gente está vigente hoje. Tá certo, doutor Alessandro Schuffner. A gente chegou aqui aos minutos finais, né, do nosso programa, mas acho que o senhor conseguiu esclarecer, né, explicar bem um pouquinho dessas novas regras, alguns pontos que talvez possam ser discutidos mais, outros pontos que a gente tem a comemorar. Queria agradecer a sua participação aqui no Alesp Conecta. Muito obrigada e já estendo o convite para próximas oportunidades. Obrigado a vocês pela oportunidade de discutir um tema tão importante quanto a reprodução humana, assim como essa nova regulamentação do Conselho Federal de Medicina. E a ideia é essa, é ajudar a população da melhor forma que pudermos. Obrigada, doutor. Esse foi mais Obrigado. um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.